Pode me falar seu nome? Bruna, Bruna, qual que é a sua idade? 33. 33. Hoje você trabalha com o quê, Bruna? Ou seja, eu tenho um espaço aqui em casa que eu mexo Aham, com depilação, o bronze natural do sol, né? Aquele que você monta aham, aqui em cima, e a uhum. sobrancelha. Por enquanto, a sobrancelha que eu mexo mais é só o designer com a rima, né? Ah, tá. A Então, o designer você já faz mesmo. faço. Ai, Aham. ótimo. Tem quanto tempo que você trabalha com designer? Assim, você já trabalhava antes de você iniciar na micro? Não, com design, sim, eu fiz o curso. Deve ter o quê? Deve ter uns 2 anos. Eu Ah, imagino que tá. seja uns 2 anos. Aí, desde essa época, você já trabalha com designer. Você trabalha desde quando você fez o curso. Trabalho. Aí eu resolvi fazer a micro. Depois do curso, qual que você achou que foi sua maior dificuldade, assim? Só para eu entender, para poder a gente começar a fazer os treinamentos, para eu entender qual que foi e qual que é ainda a sua maior dificuldade para a gente começar a te ajudar, tá? Geisla, eu, particularmente, na micro, eu tenho muito medo. O meu medo maior mesmo é de fazer os fios errados, sabe? E eu acho que a dificuldade maior são esses fios mesmo, sabe? Aham, De tremer na hora que está fazendo fio, de ficar nervosa, com medo de não dar certo, você entendeu? aham, A profundidade, de machucar muito a pele. Mas aham. outra coisa também que eu estou notando que eu estou tendo muita dificuldade na micro, faço design, tudo bem. Mas na hora que eu vou colocar em prática, que eu vou fazer os fios, o design não foi nada daquilo que estava na pele da cliente, entendeu? O ponto alto fica alto demais, fica mais alto que aqui na frente. Então, assim, você vê visivelmente ali que tem uma coisa errada. Entendi. Eu já trabalhava com designer, né, de sobrancelhas, e eu tinha até feito um curso de designer de sobrancelhas, e aí eu resolvi fazer o curso da micro, só que eu não tinha muita opção não, então eu falei, eu vou ter que aprender de qualquer maneira, porque eu tenho que pagar e pronto, acabou. Então eu tive que aprender mesmo. E aí eu comecei igual você, eu comecei primeiro, a primeira pessoa que eu atendi foi minha mãe, e depois eu fui atendendo algumas amigas, Sei. umas pessoas mais próximas, tipo vizinho e etc. Eu peguei 10 pessoas, cobrei R$ 100, que para mim foi com relação ao material mesmo, que eu tinha comprado, então eu precisava pagar também. Então eu cobrei R$ 100 cada pessoa, incluindo até 2 retoques, porque eu não sabia exatamente a profissão correta, se eu ia estar fazendo certinho ou não, então eu fiz dessa forma, então assim, o caminho que você começou também está mais ou menos dentro do que eu fiz. E eu treinava demais, demais, assim, todo dia. Mas eu sempre achava que eu podia melhorar. Meu designer, eu não achava que ainda estava bom. E aí eu fiz um outro curso de designer. Foi até online na época que eu fiz um curso de designer de sobrancelhas. E eu procurava, assim, de tudo para poder. Eu falei, meu Deus, eu preciso ficar boa nesse negócio, não tem condição. E aí eu comecei a fazer, assim, disparadamente. Aí depois dessas 10, aí eu comecei a ficar mais tranquila, sabe? Mesmo assim eu falava, não, porque, assim, para mim, o designer é 50% da micropigmentação. Com certeza. Perfeitinho. E você fizer o procedimento dentro daquele desenho, só dentro dele, assim, pode não dar 100% certo, porque talvez você não tenha, talvez, tanto controle na mão, tanto com relação aos fios, você não sabe o direcionamento tão correto, mas assim, dá certo. Pode não ficar tão perfeito, mas dá certo. Então, assim, você já é designer de sobrancelhas, então o desenho você sabe fazer. Depois eu queria que você, não sei se você tem, mas se você tiver, você me manda umas fotos do desenho de design. Só o desenho da caixinha, sabe? Que a gente faz, do desenho. Sei, Para eu poder sei. ver como que fica o seu desenho, entendeu? E aí, assim, pode ser depois mesmo, só para poder a gente começar a analisar se é só com relação aos cílios ou se é com relação ao desenho também, tá? Mas aí vamos começar com os nossos cílios, né? Hoje eu vou começar com você os treinamentos, a gente vai fazer o treinamento aqui. Inicialmente vai ser na folha, depois a gente vai passar para a pele, tá?
saber a direção correta dos fios, aí eu vou te mostrar, te lembrar um pouquinho a respeito, entender, analisar realmente como que cada fio começa. A gente tem aquele papelzinho que mostra só os fios certinhos e nem toda a sobrancelha é daquele jeito. Então, assim, ao longo do tempo eu fui entendendo que nem tudo é daquele jeito. Eu preciso mesmo é de praticar mesmo, sabe? Bastante. Uhum, Se eu mexo com outras coisas, igual o bronze, às vezes toma muito tempo, então a gente uhum. deixa mais que a gente menos mexe de lado. Mas igual Não, eu entendo. você vê, né? Você é o exemplo disso, né? Não, e eu trabalhava fora também. O que que eu fazia? Eu pegava os desenhos e levava para o meu trabalho. E aí no papel eu ficava o tempo todo assim, desenhando, porque não dá para levar lâmina para qualquer lugar. Então, estava desenhando no papel mesmo, fazendo, praticando no papel, porque o direcionamento do fio é com a prática mesmo. Então, eu fazia no papel mesmo, em qualquer lugar que eu estava. Às vezes eu estava, sei lá, no aeroporto para viajar e eu estava lá com meu papel e com a caneta. O povo acho que me achava meio doida. Lá no meu trabalho mesmo, o pessoal ficava assim, pelo amor de Deus, o que, que você fica tanto fazendo sobrancelha, tanto fazendo fio aí? E, calma, gente, uma hora vocês vão entender. Vocês entendem? Hoje eu só trabalho com isso, graças a Deus, mas no início foi assim, desse jeito. Eu acordava mais cedo para poder treinar. E assim, o treino é muito importante e muito necessário para poder a gente, né, conseguir ficar boa mesmo naquilo que a gente está fazendo, tá? A gente vai começar fazendo esse treinamento para eu ver como, não sei se você consegue virar o seu celular na posição que você vai começar a treinar. Você consegue fazer isso? A primeira coisa, você vai posicionar aí o seu papel na posição que você atende a sua cliente. Normalmente, quando você começou a fazer os atendimentos, você fez ele em maca ou você fez ele na cadeira? Foi maca. Em maca, né? É. Faço em maca, na verdade, eu acho mais confortável para cliente. Para a gente, nem tanto, mas para cliente é mais confortável. Isso é mesmo. Então, aí eu atendo na maca e eu utilizo um mocho, que é aquele, tipo a cadeira, assim mesmo, para poder identificar. Eu sempre falo, assim, com as meninas, às vezes, que me perguntam, o pessoal fala assim, mas eu tenho que fazer sempre atrás da cliente, eu posso fazer na frente da cliente. Eu falo assim, que isso, Bruna, para mim não interfere, desde que você se sinta confortável e faça um trabalho excelente. Tá certo. E isso não interfere mesmo. Eu vou falar no meu caso, tá? Eu sempre posiciono, assim, a cliente. Calma aí, deixa eu ver se dá para você. Tá dando pra... Isso. Eu sempre posiciono a cabeça da cliente aqui, com o corpo para frente, e eu sempre estou atrás da cliente, inicialmente. E aí, eu começo fazendo a sobrancelha que eu mais tenho facilidade, né? Depois de fazer toda a marcação. E aí eu começo com essa sobrancelha aqui, tá? Desse lado aqui. E aí eu começo na frente da cliente. Eu fico na frente dela para poder fazer esses cílios. Eu não sei você, como que foi para você fazer, como que foi que você iniciou, porque assim, eles falam de uma forma, mas eu falo que eu me sinto mais confortável fazendo dessa forma, então é a forma que eu faço mesmo, assim, na minha cliente, tá? Eu até comprei, sabe? Eu não sei, você chegou a ter essa cabeça? Aham, aham, também. E Comprei também, fiz vários testes, porque eu acho eu que a treino. gente identifica até mais um pouco, né? Mas É, assim, porque, na verdade, é porque tudo a gente treina em algo muito plano. Quando a gente vai pegar uma pessoa, é todo. exatamente, Não tem, não tem nada plano, é sempre assim, bem. Nada a ver. Então, assim, eu também tenho, na verdade, eu tenho duas. Eu comprei, tá vendo? Eu sei. comprei essa e essa, é máscara mesmo. E assim, essa aqui, e é muito igual, assim, a formato do cliente. Essa aqui, quando a pessoa tem o olho mais fundo, assim, essa aqui é muito mais parecida. E essa aqui é mais parecida da outra forma, que tem mais a ondinha, assim. Então, eu treinei inicialmente nisso aqui também, coloquei na maca, como se eu tivesse com a cliente fazendo e tal. Mas vamos por partes. Coloca na posição como se você fosse atender a sua cliente, como se essa mesa aí sua fosse sua maca, tá? Aí você vai virar o seu papel como se você fosse atender a sua cliente mesmo, tá? Como se a sobrancelha tivesse. Ô, Geisla, eu geralmente, é igual você falou, eu fico atrás ou Uhum. assim,
lado, porque como é a maca, de frente mesmo é mais complicado, né? Você Aham. prefere de frente ou de lado, ou mesmo com ela... Exatamente. O de frente que eu tô falando é um pouquinho de lado mesmo. De lado, aí seu rosto vai mais, Uhum. fica mais à frente dela. Fazer um lado eu faço dessa forma, o outro lado eu faço atrás dela mesmo. E aí eu vou para você entender, para você ver, e para você fazer da forma que for melhor para você, que você se sinta mais confortável mesmo, tá? Agora, no meu caso, a direita, né, sai bem melhor do que essa de cá, sabe? Eu não sei como Aham. é que sai, Senhor Deus, meu, dá até Não, é tristeza. assim mesmo, tá? É a dificuldade de todo mundo. Esse lado direito é o melhor lado. Então, quer dizer que o lado esquerdo é o lado que a gente mais tem que treinar, assim, muito É. mais do que o outro lado. Até hoje, eu sempre demoro um pouquinho mais na esquerda, porque eu analiso mais, fico mais tempo com ela, assim, para poder fazer ele bem perfeito, de acordo com o primeiro lado, que é o lado direito, que eu tenho mais facilidade. Também a Uhum. gente escreve com a mão direita. Então, assim, eu acho que é a maior facilidade. Então, vamos lá. Vamos dar início. Posiciona aí, como se você tivesse ficando na posição que você fosse atender sua cliente. Então, assim, aqui eu tô assim, desse jeito, mas normalmente eu ficaria assim, tá? Aqui eu tô cliente, então, para fazer esse lado de cá, eu vou vir aqui de lado, né, para poder fazer esse lado de cá. Mas é a mesma coisa que você faz, não é? Você fica meio lado na cliente e faz esse lado, certo? Então Isso. tá. Talvez na hora que você faça na cliente, se você quiser pegar esse papel para poder deixar perto de você, para você entender e lembrar o direcionamento dos fios, não tem problema nenhum, não, tá, Bruna? O cliente entende também, principalmente os primeiros. Não, tá certo. Vamos dar início. Você entende que o início da sobrancelha ele não pode ser tão reto, correto? Correto, correto. Tá. Mas também tem algumas clientes que pedem para poder ter o início dela bem reto. Pois é, eu atendo às vezes algumas clientes e elas falam, eu queria que o meu início fosse mais retinho. O que a gente deu foi o primeiro fio vou só fazer ele aqui só para você ver. O primeiro fio, ele vai ser um pouquinho curvado, mas ele vai pegar toda a nossa caixinha aqui nesse início, certo? Certo. Esse é o nosso primeiro fio. Ok. Depois que a gente faz esse primeiro fio, dependendo da cliente, a cliente vai falar que ela quer uma sobrancelha primária, eu queria que a minha fosse mais reta. Normalmente, o que eu vejo é que as pessoas, quando pedem, eu quero uma sobrancelha mais reta, o pessoal, eles costumam fazer assim, tipo, um fio reto mesmo, assim, na cliente. E faça isso, pelo amor de Deus, tá? O que eu, assim, ao longo do tempo fui aprendendo. Quando a cliente pede uma sobrancelha mais retinha, o que eu faço? Eu venho, faço um fiozinho menor, bem levemente arredondado, assim, tá vendo? Sei, sei. Até no Faço meio, ele. mais ou menos, né? Isso. Ela já vai ficar mais retinha. O próximo fio eu faço aqui, do meio desse aqui, desse primeiro que eu fiz, e levanto ele um pouquinho. Ah, sim. Tá vendo que ele ficou mais retinho? Mas ele não Sim, é sim. totalmente reto. Ele ficou um pouquinho mais retinho, mas ele não tá. Ele não é uma linha reta, assim, para poder a pessoa ver e falar assim, nossa, aquela ali fez micro. Entendeu? E o nosso fio também, ele não começa dessa forma. Eu falo assim, que a gente tem esse papel como base, mas, assim, cada sobrancelha é de uma forma, cada fio que a pessoa tem na sobrancelha é de uma forma, e é muito bom, assim, a gente analisar a sobrancelha da cliente mesmo, assim. Tem um cliente que o início da sobrancelha dela aqui, ele é realmente mais retinho. Então, o que que você vai fazer? Você vai acompanhar os fios da sobrancelha dela. Você não vai fazer ele tão curvado, sendo que no início ele é mais reto. Por quê? Porque senão fica desproporcional a sobrancelha que a cliente já tem, fica muito artificial, fica algo que não fica nada natural. E o que as pessoas mais procuram é que preencha a falha dela, é que dê volume à sobrancelha dela, deixa a sobrancelha dela mais definida. Mas ela não quer nada artificial. Ela quer algo bonito e algo que seja natural.
Nossa, tá muito elegante no meu rosto. Não que as pessoas olhem na rua e falem assim, nossa, o que é aquilo que aquela pessoa fez, entendeu? Então, assim, por isso é muito importante, além de aprender os detalhes, a gente analisar a sobrancelha e os fios da cliente. Cada cliente tem um tipo de fio. Tem umas que vai ser mais retinho no início, então você vai fazer esses pelos mais retinhos. Tem gente que tem ela mais curvadinha no início, então você vai fazer mais curvadinho. Tem gente que não tem o início da sobrancelha. Quando ela não tem, aí a gente vem com a nossa técnica, que é o que a gente aprendeu mesmo, fazendo ela levemente curvadinha e indo dando direção aos cílios, ok? Esse primeiro passo a gente entendeu, aí vamos voltar para cá. Agora que a gente fez já o primeiro fio, que é esse aqui, a nossa base, a gente vai fazer o segundo fio. E aí, o segundo fio, a gente vai fazer aqui, ó. No meio, você vai pegar aqui pelo meio desse primeiro fio, tá? Aqui. Depois que eu fizer, você faz, tá? Você vai pegar desse meio aqui, do primeiro fio. E aí, você vai fazer também ela levemente curvada, pegando aqui a nossa caixinha, ok? Eu vou fazer aqui, vou te mostrar, e aí você faz também, ok? Assim, você vai pegar mais ou menos do meio desse primeiro fio e vai fazer ele. Tenta sempre fazer ele bem devagarzinho, por quê? Para você deixar o espaço entre um fio e outro igual, desde o início até o fim, tá? Assim. Acho que foi. Tá bom? O terceiro, a mesma coisa. Aí a gente vai pegar ele mais ou menos do meio do segundo fio, deixando o mesmo espaço entre um fio e o outro, e vamos fazer o terceiro, levemente curvadinho. Geisla, eu tiro, eu encosto nele ou eu faço só lado a lado? Não, não encosta, tá? Não encosta ele um no outro, não. Você vai fazer, você pode fazer ele mesmo assim, bem rentezinho um no outro, mas não precisa encostar. O que você precisa lembrar é uma sobrancelha mesmo. Os fios da nossa sobrancelha, elas não são juntos, nenhum fio são juntos. Um ou outro, talvez vão se encontrar? Vão sim, mas é um ou outro. Então, assim, você vai analisar o fio da sobrancelha da sua cliente, mas naturalmente, normalmente, eles não são juntos, tá? Eles vão ser bem próximos um do outro. Eu falo também que isso não é de hoje, mas eu vou te falar só para você entender. Não faça tão juntinho, porque dependendo da reação da pele, ele pode expandir um pouquinho. Então, a gente faz um pouco separado, só para a gente entender como que vai ser o processo de cicatrização da cliente. E no retoque, se a gente vê que não teve nenhum tipo de expansão, a gente vem e pode fazer um fio mais próximo do outro, tá? É melhor que ele fique um pouquinho espaçadinho, e mesmo que a cliente fale assim, eu tô achando que aqui tá uma falhazinha, você pode explicar exatamente isso para ela, ó, a gente vai deixar esse espaço um pouquinho maior, e no retoque a gente vai verificar como que o seu organismo reagiu, e aí se não tiver expansão nenhuma, a gente faz um fio que tá entre esse que você tá achando que tá uma falha, mas não é uma falha. É só para que não haja expansão e ao invés de fios ficar algo esfumado, entendeu? Aí você fez o terceiro e? Vou fazer aqui agora. Aí pode fazer. Pronto, ok, Geisla. Ok. Aí, depois desse terceiro fio, a gente vai vir para o quarto, né? E a gente sabe que o quarto fio, ele vai começar aqui bem próximo do primeiro fio, né? Não é junto, mas é bem próximo. Então, a gente vai dar o mesmo espaço que a gente deu, tá? E a gente vai fazer o quarto fio. Eu vou fazer ele aqui e vou te mostrar para você fazer o seu aí, tá? Eu já fiz, tá, Geisla? Não sei se tá igual. Tá. Não, mas não precisa estar. Assim, ele não tem que estar igual e também, assim, né, o que você precisa mais entender, assim, nenhuma sobrancelha ela é igual à outra. Nenhuma, assim, nenhuma cliente que você pegar vai ter fios iguais. Então, assim,
Às vezes você vai ficar treinando, vou treinar só nesse tipo de curvatura aqui, tem que estar desse jeito exatamente igual. Não tem que estar dessa forma, somente dessa forma. Tem que estar o mais real com o que a pessoa já tem, entendeu? Eu acho que, assim, a maior dificuldade que a gente tem no início é essa, assim, eu tenho que fazer e eu tenho que deixar igual aquele desenho e fazer daquele jeito que eu aprendi. Não, o ideal é que você analise os fios que a cliente tem mesmo. Você vai olhar o fio daquela cliente, vai verificar qual que é a posição daqueles fios e vai ver, não, ele está bem curvado, então eu vou fazer ela bem curvada para ficar o mais parecido com aquilo que a cliente tem. Se não é tão curvado, se é mais retinho, então eu vou fazer um pouquinho mais retinho para acompanhar o fio que a pessoa já tem. Porque ele tem que se misturar ao que ela tem de natural, para que fique algo parecido com o natural, entendeu? Então, assim, essa análise ela é assim, muito importante, assim. E sempre não fazer assim, correndo, analisa mesmo e fala com a cliente, eu vou demorar em torno de 2 horas e meia, pode ser que demore até 3 horas, porque realmente a gente está fazendo um trabalho para que você tenha um resultado excelente, um resultado que você aprove, que você goste, que fique natural, que fique proporcional ao que você tem de sobrancelha, ao que você tem no seu rosto, tá? Porque eu noto que, assim, os meus filhos, eles estão saindo, a hora que vai fazer, por mais que você faça devagar ou faça rápido e tudo, fica parecendo que está tremido, sabe? Curvado, não curvado, mas o Uhum. fio, não está aquele fio arredondado, aquela curva bonita que de vez em quando. Aham. Isso é mais questão de prática mesmo, tá, Bruna? E também a questão de segurança. À medida que você vai tendo segurança, você vai fazer um fio direto, assim. Você não vai ficar parando no meio do caminho. Esse parar no meio do caminho em um fio é que deixa ele mais tremidinho, que deixa ele não tão bonitinho quanto deveria. Porque ele é um fio. Então, assim, talvez você fale assim, eu não acho que ele tá no lugar certinho. Então, assim, sempre analisa muito. Sim, antes de você fazer o fio, você vai na posição e você vai imaginar onde ele vai estar. Depois que você imaginou, vai sem medo. Sim, vai e faz. E não para no meio do caminho. Você parar no meio do caminho, ele dá essas tremidinhas mesmo, tá? Vou fazer o próximo fio, que é o quinto. E a gente vem agora do meio desse quarto fio, fazendo o quinto fio. O que eu vi, assim, de mais dificuldade, eu falo por mim mesma, quando eu iniciei. Essas bolinhas que a gente tem aqui é para a gente saber onde que a gente vai começar a posicionar os fios agora para a cauda. Então, assim, se você ainda está iniciando, se você ainda tem dificuldade, tem medo, está com insegurança, não tem problema nenhum você vir e fazer essas marcações aqui, não. Fazer um pontinho aqui onde, Geisla, eu tenho dificuldade nesse início. Então, eu vou fazer esse pontinho para eu saber qual que é o lugar que eu vou ter que parar para eu voltar e dar o início aos outros fios, que são os fios que vai em direção à minha cauda. Então, assim, não tem problema nenhum. Você pega com a marcação que você faz lá, eu não sei se você faz com caneta ou se é com lápis, mas hoje eu faço com a caneta branca em gel, eu costumo trabalhar mais com ela. Então, assim, o que eu faço, hoje eu não faço mais isso, mas antes eu fazia esse pontinho mesmo. Fazia, é até aqui que eu preciso que a minha sobrancelha venha mais ondulada ou mais retinha, e depois daqui é onde que eu vou dar continuidade aos meus fios para a cauda, ok? Sei, ok. Não tem problema nenhum, e é importante que você faça isso mesmo, até você ter total segurança, tá? E aí, vamos dar continuidade, vamos fazer o próximo fio. Não sei se você tá vendo aqui, mas esse meu quarto fio, ele ficou um pouquinho mais pro lado de cá. Isso pode acontecer na pele? Pode, tá? E se acontecer, não tem como a gente apagar na pele da cliente. Então, o que você vai fazer? O próximo fio, se você tiver esse pontinho indicatório aqui, o próximo fio você pode fazer ele um pouquinho mais. Eu vou te mostrar aqui como que eu vou fazer, só para você ver que ele realmente vai encontrar um com o outro, mas isso não tem problema. Tá vendo que ele encontrou aqui? Tô sim. Outro. Isso não tem problema nenhum. Só que o que você tem que entender, que é o que você faz desse lado, é o que você vai fazer desse lado.
Principalmente se o início da sobrancelha da cliente não tiver fios, que aí não tem como, porque vai dar para ver mesmo tudo que tá ali naquele, tudo, todo o desenho que você fez ali, tá? Então, assim, se você vê que o seu fio ele ficou um pouquinho mais curvado para o lado de cá, você pode vir do meio para poder fazer o quinto fio, e aí você vai dar uma subidinha maior nele, para ele encontrar aqui em cima, que é o que a gente precisa, né? Que ele pare aqui, esse pontinho que a gente fez, correto? Correto. Então, pode fazer o seu aí. Eu não sei se o seu ficou dessa forma, mas se não tiver ficado, não tem problema. Eu acho que vai ficar faltando um pedaço para chegar nessa bolinha. Aí eu pego do meio, né, do quarto, né? Isso, do meio do quarto fio, para poder fazer o próximo. Pronto. Deixa eu só ver como que ele ficou, porque aí é ele que a gente vai ter a base de tudo. Pode me mostrar na câmera aí, para eu poder entender como que ficou o seu fio. Beleza. O que aconteceu com o seu fio? Ele ainda talvez não tenha chegado ali na bolinha, certo? Isso, isso. Se ele não chegou na bolinha, você pode fazer um próximo fio. Não tem problema, tá? Você fazer um próximo fio. O que eu tô achando? Você tá fazendo com lápis, não é? Você quer que eu pegue uma caneta? É melhor. Mas nesse não tem problema, não. Pode fazer com lápis mesmo. A gente, no lado contrário, a gente faz com a caneta. Só para eu conseguir visualizar. Tá. Tô vendo que ele tá bem juntinho do outro, tá? Tenta fazer um pouquinho mais espaçadinhos, só por causa dessa questão que eu te falei. Porque na sobrancelha da cliente, se ele ficar muito juntinho, pode ser que ele dê uma expansão e como um Uhum. espinado. E aí não é o ideal, tá? Então vamos lá. Você viu que o seu ainda não chegou na bolinha. Se ele ainda não chegou na bolinha, você pode fazer um próximo fio. Você faz um próximo fio do meio do quinto fio, né? Você vai pegar a raizinha dele, do quinto fio, você não vai encostar o sexto fio nessa raiz, não, tá? Você vai fazer ele um pouquinho do lado, aí sempre do meio do quinto fio, aí você vai tentar chegar até a bolinha, tá bom? Tá bom. Pode fazer ele aí. Isso mesmo.